Já estamos de volta e agora vamos ter praticamente uma aula de Cabala aqui no programa com ela, que é professora do Cabala Centre, Luna Dweck, aqui com a gente para nos explicar como a gente pode lidar com os desafios que a gente acaba se deparando, no nosso dia a dia. Às vezes eles nos desanimam, é como se fosse um balde de água fria em você e você não sabe se está no caminho certo, se deve continuar ou se deve refazer a rota. A gente vai conversar com ela a respeito disso. Bom dia, Luna, como vai? Edu, muito Tudo bem? E você, como está? Melhor agora. Ai, que bom, estou bem animada para esse nosso assunto. Eu também, porque é uma coisa que todos nós enfrentamos diariamente. Não importa, qual é o seu momento profissional, não importa o seu status, mas todos nós nos deparamos com desafios e às vezes eles são desanimadores. É verdade, é verdade. Então, o primeiro ponto, Edu, é a gente começar de novo. Isso é um mantra que a gente deve lembrar para a gente todos os dias, que existe uma energia maior nesse universo que só quer o nosso bem. Então, tendo isso em mente, essa energia a gente chama de luz do Criador, você pode chamar como você quiser. Universo, Deus, enfim. Quando a gente começa a ter esse pensamento e a gente sai de casa, a gente acorda de manhã com esse pensamento, automaticamente a nossa mente ela começa a trabalhar no lado positivo. Então, eu acho que é muito interessante a gente observar isso quando a gente acorda. Quando você abre o olho, o que você está pensando? Que o seu dia vai ser bom ou seu dia vai ser ruim, Então, esse primeiro pensamento é extremamente importante para o resto do nosso dia. Então, primeira coisa, o Criador me ama e só quer o meu bem. Esse é um mantra para a gente repetir. Aí a gente já falou que a gente veio conquistar a nossa felicidade. Conquista significa enfrentar algo. Faz sentido? Faz sentido. Senão não tem esse sentimento de conquista se eu não tiver um desafio. Exatamente. Então, o mais importante na nossa vida não é tentar resolver o desafio, mas é sim entender por que esse desafio está na minha vida. Esse é o segredo para a gente começar a entender o que está acontecendo. Então, eu ainda não falei de nenhum desafio específico. É uma questão de consciência do que a minha vida quer, do que o universo quer me oferecer. Então, quando eu começo a entender esse sistema, eu começo a ficar mais tranquilo, porque se eu tenho suporte na minha vida, eu sei que tudo, gente, eu sei que pode parecer realmente bem difícil, porque a nossa vida é paradoxal. Então, o primeiro pensamento, quando algo não sai do jeito que eu quero, eu preciso fazer o que a gente chama de pausa para sair dessa realidade que isso é ruim e entender que tem uma figura maior que eu não estou vendo neste momento. Então, sair dessa impressão que a gente tem, que se tudo aquilo que eu quero fazer na minha vida sai do jeito que eu quero, isso é bom, eu sou feliz. E se as coisas não saem do meu jeito, isso é ruim e eu sou infeliz. Então, esse sistema de crenças que todos nós temos, Edu, porque
A gente veio aqui realmente para ser feliz, para receber essa felicidade. Então, a gente fica decepcionado quando a gente coloca energia em alguma coisa e aquilo não dá certo. Faz sentido, não faz? Com certeza. A gente sente que levou um balde de água fria, né? De repente está todo animado, né, para que uma coisa dê certo e aquilo não acontece como você gostaria, é desanimador, né, no primeiro momento. Exatamente, você falou a primeira palavra-chave. É desanimador num primeiro momento. Por isso que eu tenho que lembrar que nada na minha vida é contra mim. Na verdade, as coisas não são contra mim, são para mim. Olha que palavra interessante, né? Então, quando a gente pensa que aquela situação está vindo na minha vida para que eu comece a ter a oportunidade de repensar a minha resposta. Sair num primeiro momento de que aquilo que me parece ruim agora é realmente ruim. Quando eu começo a mudar o meu pensamento em relação à situação, a minha perspectiva da situação começa a mudar. Então, tudo depende de como eu enxergo a situação. Então, esse é o primeiro passo para a gente começar a enxergar a nossa vida de uma maneira mais plena, né? Então eu começo a entender que existe um sistema. Então, de novo, a gente começa com as 3 regrinhas que a gente já sabe. O Criador só quer o meu bem. Eu vim conquistar a minha felicidade. Então eu vou ter algo que me incomoda para transformar. E a terceira coisa, como é a conquista, aquilo que a gente falou do oponente. Então o oponente vai estar sempre falando para a gente, isso é ruim. Você não vai conseguir, o outro está errado, isso não é bom. Então quando eu já começo a entender que o processo da vida é esse, eu começo a prestar atenção. E aí, o que são desafios, na verdade? Se a gente parar para pensar, desafios, o que a Cabala explica, são a nossa oportunidade de conquistar aquilo que a gente quer. É muito simples. A gente não tem que ver como algo ruim o desafio, porque é através dele que a gente consegue chegar onde a gente deseja com essa sensação de merecimento, de conquista, de vitória. Exatamente isso. Então, quando a gente começa, primeira coisa que o Rafa sempre falava, consciência é tudo. Então, a primeira coisa que eu preciso saber é que o sistema é assim. A gente sempre vai ter desafios na nossa vida. Por quê? Porque os desafios são oportunidades. Então, se você não quer desafio, a sua vida nunca vai crescer. É ou não é? Vai ficar parada, né? Aquela sensação depois de estagnação, né? De paralisia, que também é desconfortável, né, gente? A gente fala que o desafio ou a dificuldade ou o obstáculo é uma coisa que nos incomoda, mas ficar parado, se sentir parado também é algo incômodo, né? Exatamente. Aquilo é muito interessante como o sistema humano funciona. A gente não quer desafios na nossa vida, mas a gente quer sempre mais. Ou não é? Verdade. E não quer desafio, mas também não quer estagnação. Exato. Então, assim, como é que eu vou crescer se eu não tiver situações diferentes na minha vida que me ensinem uma outra forma de crescer? Então, esse é o conceito. Bom, o conceito é muito lindo, né? A gente começa, é o primeiro passo, porque senão eu fico só no sistema reativo.
é do meu jeito é bom, não é do meu jeito é ruim. E a gente vive a vida infeliz com esse sistema, Sim. né? A gente sabe disso. A gente quer uma outra forma de viver a vida. Então, a primeira coisa é entender que desafios são oportunidades. E oportunidades nem sempre são coisas confortáveis. Verdade. Certo? Então, entendendo esse conceito, agora eu começo a ir para situações na minha vida. Então, vamos lá, Edu. O que seria uma situação desafiadora que você colocou alguma expectativa? Porque, claro, em tudo aquilo que a gente quer fazer, a gente espera um resultado, né? Então, o que, por exemplo, a gente pode colocar aqui de situação desafiadora para a gente poder reprogramar isso? Tá, então um exemplo, deixa eu ver. Eu acho que uma reunião de negócios, né, de repente. Isso é uma coisa que você vai com uma certa expectativa, né, de fechar um negócio, de mostrar para a pessoa, de repente, o quanto aquilo pode agregar para ela profissionalmente. E aí não importa, né, qual seara e profissional você lide, mas aí você prepara aquela apresentação para mostrar, você estuda o caso daquele cliente, você perde horas ali para montar uma apresentação e para propor algo que você realmente considera que vai agregar para ele e que também vai ser bom para você. E aí você chega, propõe isso, apresenta, vai empolgado, motivado e você leva um balde de água fria, a pessoa acha que aquilo não é o momento de fazer aquilo, que não vai agregar tanto para ela profissionalmente e você fica desanimado depois, né? Perfeito. Eu acho que essa é uma situação perfeita do dia a dia de todos nós, né? Então, a primeira questão é que a gente tem uma grande expectativa com o resultado. Então, muitas vezes, quando a gente apresenta qualquer proposta, quando a gente vai para um relacionamento e a gente espera, né, um resultado, a gente acha que aquela pessoa vai agir dessa forma ou não. Então, isso cabe para todas as situações, né, tanto no trabalho quanto no relacionamento. O que a gente precisa pensar, de novo, é que existe um sistema no universo que só quer me ajudar e só vai tomar todas as providências para que o melhor venha para mim. Então, muitas vezes, a primeira coisa, o primeiro detalhe é a nossa expectativa com aquilo que a gente quer. Então, a Cabala explica que a gente veio para esse mundo para compartilhar. Então, é assim, é um conceito extremamente importante esse. Qual é a minha intenção naquilo que eu estou propondo? Então, pensa bem uma coisa. Quando você vai se colocar para qualquer situação, você tem que mostrar para a pessoa que você está oferecendo algo para ela. E muitas vezes o que acontece é que a gente tem tanta expectativa que a gente quer que aquilo aconteça de qualquer forma. E da forma como a gente programou na nossa mente. Exatamente. A forma com que eu quero que aquela outra pessoa aceite aquilo já deixa aquela pessoa incomodada. Já percebeu? Porque ninguém gosta de ser muito moldado, né? Ou impulsionado a agir de determinada forma. As pessoas acabam se sentindo manipuladas e às vezes até inconsciente, né? Exatamente isso. Então, é muito importante a gente perceber que muitas vezes, quando as coisas não saem do nosso jeito, é porque eu quero colocar o meu interesse na frente de qualquer coisa. Tá. E muitas vezes a gente vê isso. Eu acho que eu tenho a melhor ideia.
eu acho que aquilo vai ser bom para você. Uhum. E eu nem sequer penso se isso é bom para você. Então, esse é o primeiro passo. Então, na hora que eu vou propor algo, eu sempre tenho que me colocar no lugar da pessoa que está recebendo. Uhum. Será que se eu estivesse no outro lugar, eu ia gostar dessa proposta? Eu ia achar que isso é bom? Porque olha só, Edu, não existe situação onde eu ganho e você perde, ou você ganha e eu perco. Uhum. O universo não é formulado para isso. Então aquela lei, eu vou ser mais esperto, eu vou dar um jeito Lei de da Gerson, pessoa, né, que o pessoal fala. Não existe. Uhum. Pode ter até existido há um tempo atrás, mas hoje, do jeito que o mundo está, isso não existe mais. Por quê? Você acredita que assim a situação ela se reconfigura rapidamente? Mesmo que a pessoa acha que ela vai tirar vantagem, ela não consegue pôr em prática? Exato, ela não consegue. Por quê? Porque o universo não deixa mais. Uhum. Por isso que não dá certo. Entendi. Então, na hora que você sai para qualquer coisa na sua vida, você sempre precisa lembrar se essa sua proposta é boa para o outro. O que você faria se você estivesse no lugar do outro? Uhum. Então, esse é o primeiro passo. Então, é uma postura interna. Quando eu chego em qualquer situação e eu chego para oferecer algo, a pessoa gosta. Uhum. Agora, quando eu chego para empurrar algo, Sim. ou colocar a minha ideia como sendo a melhor ideia... Uma estratégia toda pronta, né, para poder impulsionar a pessoa aquilo, aí acaba não acontecendo desse modo. Não acontece. Por quê? Não é por causa da pessoa. Uhum. É porque é o sistema do universo. A gente veio para dar, a gente veio para compartilhar. E isso é muito difícil da gente entender, porque a gente tem uma mente limitada e a gente acha que está compartilhando, Uhum. que está trazendo uma boa ideia. Ninguém briga porque quer o mal do outro ou quer ganhar. Não, a gente briga, entre aspas, porque a gente acha que a nossa ideia é maravilhosa. Uhum. E não tem por que outra pessoa não aceitar. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar, na hora que você vai apresentar algo na sua vida, qual é a sua consciência? Você está na consciência do dar ou você quer receber esse resultado? Então, essa é uma boa dica para a gente pensar. A segunda coisa é o seguinte, é até aquela brincadeira que eu falo. A gente quer muito uma bicicleta. A gente faz todos os planos para ganhar uma bicicleta, eu sei, olha o que eu vou fazer com essa bicicleta, eu vou fazer esse negócio, eu vou falar com essa pessoa, enfim, aquilo vai me trazer aquilo que eu imagino que é perfeito para mim. Uhum. E aí, o Criador olha para a gente e pensa assim, gente, mas essa pessoa, ela tem condição de ganhar um super carro. E está se limitando na bicicleta. Está se limitando na bicicleta. Então, muitas vezes, aquilo não sai do nosso jeito, porque se sair do meu jeito, eu vou receber tão pouco. Uhum. E o universo quer me dar tanto que aquilo não sai do meu jeito propositalmente. Para não me limitar. Para não me limitar. Por quê? Porque tem um carro me esperando. Uhum. Tem uma outra oportunidade me esperando, muito melhor do que esta. Então, você já percebeu que tudo na nossa vida depende da nossa perspectiva. Uhum. A situação, ela só está para nos dar a oportunidade de exercitar qual é a perspectiva que eu quero ter diante dessa situação. Uhum. Então, quando eu tenho essa perspectiva de que o universo conspira ao meu favor, a minha resposta é diferente. Quando eu já sei que aquilo não deu certo, não porque eu não sou boa,
Não porque o cara é um chato, não porque, sei lá, o meu par quer disputar comigo. Claro, tudo isso acontece, mas a questão está dentro de mim. É como eu quero ver a situação. Então, quando eu começo a entrar num outro sistema de pensamento, o que acontece? Eu vou ficando mais preenchida e a minha expectativa, ela começa a se transformar. Então, não significa que a gente não deve ter perspectivas e expectativas, porque, na verdade, a gente é movido por desejo. Então, a gente precisa, sim, trazer essa proposta, apresentar essa proposta, fazer o meu melhor para aquilo que dê certo, mas, ao mesmo tempo, quando aquilo não sai do meu jeito, eu entender que aquilo não é uma coisa ruim. Eu vou sentir dor naquele momento? Vou. Mas isso não significa que dor é ruim. Isso vai me mostrar que existem N outras possibilidades que eu não estou vendo. Então, eu tenho duas opções de responder para esta situação, esse desafio que não sai do meu jeito. Eu posso me fechar no modo vítima e achar que o universo conspira contra mim, que eu não sou boa, que a outra pessoa não é correta, ou enfim, que o mundo é injusto, que sempre dá errado comigo. Ou eu posso parar e fazer essa pergunta: onde eu posso melhorar a minha proposta? Isso não é um castigo, isso é só um alerta para mim. Talvez tenha alguma outra coisa que eu precise fazer antes daquilo dar certo. Ou talvez aquilo que eu estou querendo é a bicicleta. E se eu ganhar a bicicleta, eu nunca vou ter a oportunidade de ganhar o carro. Sim. Faz sentido? Super! Na verdade, o que a gente precisa, então, é mudar um pouco, né, o ângulo de visão. É a gente parar de reclamar, ficar triste, para baixo, quando as coisas não acontecerem e entender que existem razões pelas quais não aconteceu naquele momento. Ou eu preciso me desenvolver alguma coisa, né, remanejar esse projeto, modificar a forma como eu estou lidando com ele, né? Ou eu preciso entender que talvez tenha alguma coisa maior me esperando e se eu ficasse preso àquilo naquele momento, eu não vivenciaria esse algo maior. Perfeito. Quantas vezes algo deu errado e quando a gente olha para trás, fala: nossa, que bom que aquilo não aconteceu. Foi um livramento, não é? Não é? Porque apareceram outras oportunidades, a gente fica tão focado. E também tem ocasiões em que as coisas deram certo, mas não naquele modo como a gente esperava no passado. Então, você precisou dar uma volta maior e quando deu certo, fez mais sentido na forma como aconteceu, né? Essa é a conquista, Edu. Porque olha só, se a gente não tivesse o desafio de não ser exatamente do jeito que eu quero, eu não teria esse prazer da conquista. É verdade. É ou não é? A gente valoriza muitíssimo mais, né? Exatamente, porque é aquele teu esforço, aquela tua vontade, aquele teu querer que aquilo dê certo, mas, de novo, sempre tem que ser algo que agregue valor na minha vida e no mundo. É isso aí. Isso é muito importante. Pessoal, então, como você está vendo, a Cabala, né, é um sistema filosófico e espiritual que pode ajudar você a ressignificar muita coisa do que você vive, questões corriqueiras nossas, colocando um olhar mais profundo. Agora, se você quiser saber mais sobre a Cabala, tem um site que as pessoas também podem acessar. Eu tenho aqui, Luna, na ficha, o cabalacentre.br. Isso. É esse? Esse mesmo, cabalacentre.br. Você vai
entrar num site maravilhoso que tem muitas aulas, que tem muitos artigos, que tem muito ensinamento. E esse é um programa que você se associa. Então você tem como se associar por 14 dias de graça e depois disso você pode se inscrever, tem 2 tipos de inscrição, uma mais simples, uma mais abrangente, por um valor muito pequeno e você tem acesso a todas essas informações, a aulas gratuitas, a eventos. Então, assim, é um material que ajuda muito a gente a entender a nossa vida. Então, eu super recomendo para todos vocês se inscreverem no cabalacentri.br. E também te recomendo seguir a aluna do EC no Instagram, que tem conteúdo de valor, tem cortes de participações dela em programa, tem vídeos de Reels produzidos especialmente com a temática da Cabala, tá? Se você não está seguindo, vai para lá agora e siga @Luna_Cabala. Lembrando que Luna se escreve Louna, tá? Então, da forma como está aparecendo aí na telinha, vai lá e comece a segui-la. Eu quero agradecer muito todas as recomendações, o bate-papo, nos dá um fôlego, né, gente, para a gente seguir em frente. Exatamente, né? Edu, muito obrigada de novo, mais uma vez, por essa participação incrível. É muito importante para mim e para o mundo, né? Sim, a gente quer viver mais feliz, é ou não é? E podemos, né? Podemos, exatamente. É possível, está no alcance de todos, né? Muito obrigada. E logo mais você está aqui com a gente de novo. Claro! Perfeito. Gente, nós vamos para um rápido intervalo. Quando voltarmos, falaremos sobre prosperidade com a Lê Nicola e também vai ter atendimentos de tarô, não sai daí.